Bom dia, boa tarde, boa noite. Menina, como ela tá esperta. Terça-feira, dia 3, eu tô gravando um resumão de Hélio. Tá vendo como eu tô boazinha comigo e com vocês? Então, vamos lá, galera. São 7 páginas deste assunto, então provavelmente sejam divididos em 2 vídeos. E esta parte é sobre propriedade imóvel, porque como eu estou fazendo resumões, né, e reestudando para a prova, eu não terminei tudo ainda, enfim, vou postando de acordo com o que eu fizer. No momento eu fiz até a parte de sementes, que foi até a aula passada, da passada. Sexta a gente não teve aula, a outra sexta foi sobre propriedade imóvel e a outra sexta foi sobre o restante de propriedade imóvel. Então, vamos lá. Que coisa. Propriedade imóvel da aula 9 do 5. Vamos começar pelo início. Nós podemos obter uma propriedade de alguma coisa, né, um direito real a partir de uso capião, aquisição pelo registro de título ou por aquisição por acessão. Uso capião e acessão são formas originárias e a aquisição pelo registro de título são formas derivadas. Até aí tá tudo bem. Uso capião são, se eu não me engano, são 6 formas, que a gente vai ver mais pra frente. Aquisição pelo registro de título é só ele. E aquisição por acessão são por ilhas, aluvião, avulsão, alveo abandonado, construções e plantações, que a gente vai ver detalhadamente. Então, vamos lá. Direito de propriedade está previsto na Constituição Federal e pode ser conceituado como poder legal de usar, gozar, dispor e reaver determinado bem. É um direito real, oponível, erga omnes e deve cumprir a função social. Sussa. Adquirindo a posse através de uso capião. É adquirir pelo uso, transformar posse em propriedade. É uma forma originária de adquirir um bem móvel e imóvel, mas que nesta primeira parte a gente vai focar em imóveis. Por ter utilizado por um determinado tempo contínuo e incontestado, ou seja, o dono proprietário não pode dizer: ei, fulaninho, vamos sair da minha propriedade porque é minha. Então, não pode ter contestação. A pessoa, o proprietário, não pode chegar lá e falar para você sair, porque daí não seria algo incontestado, né? E utilizar como se dono fosse, mediante ajuizamento de uma ação, e a posse deve ser mansa e pacífica. Como eu disse, não pode ser o dono, o proprietário não pode meio que reaver o que é seu. Formas de uso capi. Nós temos o uso capião extraordinário, rural, urbano, familiar, originária e coletivo. Então, são realmente 6. Vamos lá. Uso capião extraordinário. É tudo aquilo que não cabe nos específicos. Tudo que não for rural, urbano e os outros 5 vai ser o extraordinário. O extraordinário é o mais longo, é o que precisa de um decurso do tempo maior. Ele é o único que precisa de 15 anos para que seja possível uso capi. Aí é o que não cabe nas específicas é extraordinário, é o fora da curva. Artigo 1238, 15 anos para que se possa usucapir é o tempo geral, mas que pode ser diminuído para 10 no parágrafo único quando a pessoa habitar e der função social com obras, serviços de caráter produtivo e morar no local. Aí a pessoa não pode sair durante esses 15 anos, um período ininterrupto
e ninguém pode contestar, se opor à estadia. Deve ser a posse mansa. Ixi, deve ser a posse mansa e pacífica. Vontade de ser dono. Tô ali, tô com vontade, né? Que é o animus domini. Beleza. E é independentemente do título e da boa-fé. Eu posso ter adquirido a posse daquele ambiente de má-fé. Pode ser uma posse injusta, sim, desde que eu tenha o decurso do tempo de 15 anos e que durante esses 15 anos não seja contestada. E independentemente de título, que é a declaração de compra e venda, que é basicamente o que vai falar sobre o o registro de título, que é basicamente o papel dizendo que você comprou algo de quem estava vendendo, mas que por algum motivo, por exemplo, aquele não foi registrado. Mas a gente vai ver isso aí mais lá pra frente. Continuando, uso capião extraordinário. Acho que eu já falei tudo, mas revisando. O que não cabe nas específicas é extraordinário. São 15 anos de posse ininterrupta e não pode ter alguém que conteste, se oponha à estadia, independentemente de título ou de boa-fé, pode ter sido adquirida de má-fé e não precisa de um título de compra e venda. E o parágrafo único que cai é que são 15 anos o tempo geral, mas que pode cair para 10 no caso de haver moradia, fato social. Ok. Uso capião rural. Uso capião rural 1239 do Código Civil, artigo 191 da Constituição Federal e Lei 4504 de 64, que é o Estatuto da Terra. Esses são 5 aninhos, tanto esse quanto a urbana, mas essa é o uso capião rural. 5 aninhos, ininterruptos, sem oposição, uma posse mansa, uma posse pacífica. Não posso ter outro imóvel. Implica dizer, Mirelle, que se eu tenho outro imóvel, eu posso entrar com uso capião? Na extraordinária. Sim, é possível entrar com os capião extraordinário mesmo já sendo proprietário de outro imóvel, que exige um prazo de 15 anos, tal, não possui restrições quanto à propriedade de outros imóveis, que nos demais exige. Ou seja, tá vendo que o que não cabe no resto cabe no extraordinário? Então, no uso capião rural, eu não posso ter outro imóvel, independentemente de ser outro imóvel rural ou urbano. Essa propriedade rural não pode ser superior a 50 hectares. Hélio deixou bem claro na aula de que 50 já não pode. Então, tem que ser 49, por exemplo, 49,5. 50 já não pode. Então, não superior a 50. Mas ele já disse assim, vamos evitar, e se tivesse na sua prova 50 hectares, diga que não. Se for eu errar a questão, é culpa de ele. Mas é isso. E a área deve ser utilizada para produção ou moradia. Os capião rural, 1239 do Código Civil, não posso ter outro imóvel, são 5 anos ininterruptos e sem oposição do proprietário, posse mansa e pacífica, não superior a 50 hectares e a área deve ser utilizada para moradia ou produção. Uso capião urbano, 1240 do Código Civil. 5 aninhos também, 5 anos ininterruptos, sem ninguém intervir ou se opor, é uma posse contínua, pacífica, com fato social. Deixa eu trocar uma corzinha aqui, porque pra eu nunca me perder. Aí, não pode ter outro imóvel também, independentemente de rural ou urbano. No caso do uso capião urbano, é até 250 metros quadrados.
para sua morada ou para de sua morada, minha morada ou da minha família, e também conhecido como usucapião de solo urbano, promorare, procasa e promoradia. Para caso caia na prova, a gente saber que tem esses outros nomes. PJ não faz uso capião. Quem faz uso capião é pessoa física. Viu? É uma observação da aula de L. Então, vamos lá. Diferença do uso capião rural e uso capião urbano, além das localidades, né? A gente tem um com 50 hectares e o outro com 250 metros quadrados. Mas ambos são 5 anos. Só. Uso capião familiar. Artigo 240-A. 2 anos. Esse é o mais curto, são 2 aninhos. Ininterruptos. E quem não pode se opor neste caso? Quem não pode se opor é o cônjuge. Eu era casada. O imóvel foi comprado por nós dois, tá no nosso nome, né? Faz parte da nossa partilha. Mas fulaninho me deixou, abandonou o lar. Não me dá uma ajuda de custo, não aparece aqui, nunca mais o vi. Não me deu uma ajuda de custo, não aparece, nem fala no imóvel. Sumiu, desapareceu do mapa. Passou 2 anos, eu posso usar o capiro bem só para mim. Com essa justificativa, né, de que ele abandonou lá, sem ajuda de custo e afins. Aí são 2 anos ininterruptos sem oposição do companheiro, no caso do ex-companheiro ou ex-cônjuge. Qual a diferença de ex-companheiro e ex-cônjuge? Ex-companheiro se refere à união estável. Quando eu não sou casada no papel, mas eu tenho união estável com a pessoa e normalmente a união, né, estável tem como a partilha de bens o meio a meio, a parcial. Então, e o cônjuge vai ser o casado no papel, né, no civil, civilmente. Sem 2 anos ininterruptos, sem oposição do ex-companheiro ou ex-cônjuge, e não pode ter ajuda de custo para manter a casa. O ambiente tem que ter até 250 metros quadrados no urbano e não pode ter outro bem, independentemente de rural ou urbano. Quem está tentando usucapiar, por exemplo, dá o meu exemplo. Fulaninho sumiu, desapareceu, eu vou usucapiar a casa para mim, mas eu tenho outro imóvel, então eu não posso. Ele tem outro imóvel e eu não tenho outro imóvel, então eu posso usucapiar. Ele, antes da gente casar, tinha mais uma casa que é alugada. Então, eu não tenho nada, eu posso usucapiar a casa que eu estou. Mas ele não poderia usucapiar porque ele tem outro imóvel, entendeu? Aí, a propriedade deve ser comum do ex-casal e só eles podem usucapiar. No caso, um terceiro não poderia chegar e usucapiar no meu nome. Dizer, eu sou irmã da fulaninha e eu quero que usucapiar o bem para ela. Não dá, não tem como. Aí a diferença entre o urbano, o uso capião urbano e familiar é o tempo. O urbano são 5 anos e o familiar são 2. E quem pode reclamar essa posse, né? Que no urbano é o proprietário do imóvel, no familiar é o cônjuge ou ex-companheiro. No familiar, o cônjuge que separou abandonou o lar sem ajudar financeiramente, o que ficou pode usucapiar com 2 anos desde que a casa não esteja alugada. Por exemplo, eu e fulaninho casamos, né? Aí eu e fulaninho compramos uma casa, quitamos, aí alugamos essa casa e fomos morar em outra casa. Aí a outra casa era alugada, beleza? E a casa que a gente tinha também era alugada para um terceiro, entendeu? Aí eu fui, ele me deixou, né, 2 anos, tal, mas eu não posso usucapiar essa casa que tava alugada. Tava na posse de uma terceira pessoa, eu não posso usucapiar, entendeu?
Não adianta expulsar o cônjuge ou ex-companheiro e dizer que ela abandonou a residência. Tem que ser um abandono voluntário e não por ação judicial, no caso de crime ou medida protetiva. Fulano, cheguei lá na delegacia, quero uma medida protetiva. Aqui, fulano, me meteu o cacete. Beleza? Mas aí, vai constar que é um abandono de lar? Não, não vai constar que é um abandono de lar. Porque daí ele tava com a medida, ele não podia se aproximar de você. Então, não dá para usucapir também. Como eu posso provar, né? Comprovando a inexistência de outros imóveis, que eu não tenho outro lugar para ir, que eu pago todos os tributos do lugar, como água, luz, internet, a assistência material sustento do lar depois do abandono, ele foi embora e quem paga sou eu. Aqui, meu extrato bancário. O aluguel não, a água, a luz, internet. Eu que quito a faxina, eu que compro, que faço a feira, enfim, N situações. E os atos de conservação, né? Faxina, paguei pedreiro para consertar tal coisa. Eu que tô pagando. Ele não, ele sumiu. Entendeu? Aí uso o capião ordinário. Meu Deus, o vídeo vai ficar enorme, mas tudo bem. Uso o capião ordinário. Artigo 242. São 10 anos com justo título e a boa-fé, acreditando ser dono. Por quê? Eu comprei, mas eu não registrei. Eu tô com um contrato de compra e venda, mas eu não fui lá no cartório reconhecer. Mas eu tenho os papéis de compra e venda, entende? Então, e fulano morreu. Não sei não se pode com morto, não. Porque daí entra a questão de herdeiro, então eu vou pular esse exemplo. Mas fulano sumiu, desapareceu do mapa, não consigo encontrar e já fazem 10 anos que isso aconteceu. Então eu posso usucapir. Porque eu acredito que eu sou dona, eu tenho o título que eu comprei e eu tenho a boa fé, porque eu estou morando, ninguém chegou aqui para falar alguma coisa, ninguém contesta nada, porque eu tenho o papel, tenho o título e eu vou usucapir só para conseguir colocar no meu nome, porque eu já tentei contato e a pessoa trocou de número, não deu o contato. Ponto. Aí 10 anos com justo título e boa fé, é a regra geral, e no parágrafo único, esses 10 anos podem cair para 5, se o bem for adquirido onerosamente, desde que estabelecida moradia e o realizado investimento. Fulano sumiu, desapareceu do mapa, já tá com 5 anos que eu comprei o imóvel, então vamos usucapi, né? Foi algo oneroso, e eu já tô morando aqui mesmo esses 5 anos, todo mundo já me conhece, já me viu, já sabe quem eu sou. Eu fiz um investimento, melhorias no ambiente, então eu já sou proprietária, literalmente. Então vamos usucapi, né? Foi só para colocar no meu nome. E por fim, o uso capião coletivo, que são 5 anos. E é com pessoas, plural, coletivo. Pessoas moram em um ambiente e reivindicam a posse. Elas invadiram e vão tomar. Estatuto da Cidade, Lei 13.464 de 2017, artigo 10 e súmula 619 do STJ. Cada um vai ter sua cota parte e quando dividido, pode ser um lugar maior do mundo. Mas quando ele for dividido para aquela quantidade de pessoas, tem que dar até 250 metros quadrados. Senão, nada feito. Deve ser uma posse pacífica e ininterrupta e também as pessoas não podem ter outra propriedade. Por exemplo, nós tínhamos Nós tínhamos 900 metros quadrados no ambiente. Tínhamos 5 pessoas. 5 pessoas. Se fosse dividido para cada um, ia dar 180 metros quadrados para cada um. Então, está dentro dos requisitos. Mas dessas 5 pessoas, 2 delas têm imóvel já.
Então, na divisão, seriam 300 metros para cada um. Esse uso capião poderia acontecer? Não, porque são 250 metros quadrados até. Se fossem, nesse mesmo exemplo, estavam 5 pessoas, 5 famílias tentando usucapir o lugar. Mas uma dessas pessoas tem um imóvel, então sobram 4. Quando eu divido esses 900 metros quadrados para 4 pessoas, dá 225 metros quadrados para cada uma. Então, esse uso capião poderia acontecer justamente porque não se enquadraria nos 250 e seria até 250. Então, esse uso capião poderia acontecer. Capite? Tentei falar rápido, mas não sei se deu certo. Mas vamos indo. Eu vou encerrar aqui, né? Falei de uso capião, então estamos de buenas. Vamos para o próximo.